Será mesmo que alugar é sempre mais inteligente do que comprar um imóvel, como muitos influenciadores por aí andam dizendo? Eles defendem o aluguel, mas estão comprando imóveis. E não é só um imóvel não, eles estão comprando vários imóveis. E por que será? Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás dessa modinha que os influenciadores começaram sobre alugar e não comprar e não sei o que, e os pontos que ninguém fala sobre isso. Mas vamos começar falando sobre a tese por trás disso. A tese é muito linda e de fato parece real. Alugar é a mesma coisa que você poder pagar menos por mês e poder ter dinheiro para investir a diferença. Isso é fascinante. Você pagar menos por uma moradia e investir a diferença para ganhar mais dinheiro. Segundo dados da FIPE de 2025, em São Paulo, o aluguel médio de um dormitório ele gira em torno de R$ 2.400 por mês. O imóvel equivalente custa cerca de 500, 600 mil reais, o que faz com que, se a gente pegar esses R$ 2.400 e dividir pelo valor ali do imóvel de 500 mil reais, a gente tenha um yield de 0,4, 0,5% ao mês. E veja que interessante, 0,4 a 0,5% ao mês. E se a gente tiver o mesmo dinheiro do imóvel, que seja de 500 mil reais de patrimônio, o valor do imóvel, e a gente investir esse dinheiro num Tesouro IPCA+, 2035, e rende hoje cerca de 7% ao ano acima da inflação, ou se a gente pegar esse mesmo dinheiro e colocar na bolsa de valores com ações ou fundos imobiliários, pegando ali mais baixo possível de dividend yield médio ao ano de 6%, a gente já ganha mais dinheiro alugando e colocando esse dinheiro investidos. Porque se a gente pegar os 0,4% ao mês, isso aí daria 4,8% ao ano. Então qualquer coisa que você coloque que renda acima disso, a gente está ganhando muito dinheiro. E aqui é fascinante, porque realmente, no papel, isso aqui faz total sentido. Total sentido. E de fato, aqui a gente deve concordar com todos esses influenciadores. Mas eu, Carlos, acabo não seguindo essa lógica porque acredito que a vida real, ela não é só matemática. A vida real não é apenas formada por dados financeiros, a gente vai muito além disso. E antes da gente continuar, eu quero que você já fale aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Você concorda que é melhor alugar do que comprar um imóvel? Ou você prefere o contrário? Mas a gente precisa então começar falando de um ponto sensível. Muitos que pregavam que alugar é melhor do que você comprar um imóvel, agora estão simplesmente comprando imóveis. E é isso mesmo, imóveis, não é imóvel. Muitos influenciadores que só investiam em ações, em renda fixa, em bolsa de valores, carteira diversificada, hoje estão comprando vários imóveis não só para moradia, mas como investimentos. E aí algo fica meio desconexo, algo fica meio estranho, não é? Por que a pessoa falava que faz muito mais sentido investir em fundos imobiliários, ações, não sei o quê, e agora está comprando imóveis como investimentos? E eu te explico, porque existem algumas razões que são razões óbvias. Patrimônio sólido. Quando você compra um imóvel, pode ser usado como garantia em empréstimos, pode ser usado como negócios, por exemplo. Surge para você uma oportunidade de entrar numa empresa e você tem um imóvel, você dá esse imóvel e você entra no negócio. Às vezes você consegue alavancar um outro imóvel maior, dando esse imóvel como entrada. E é claro, eu sei que com os investimentos você também conseguiria vender e fazer isso, mas imóveis são também vistos como uma garantia. Além disso, diversificação. Mesmo grandes investidores usam imóveis como proteção. Se você pegar aí as pessoas mais ricas do mundo, elas não investem só em bolsa de valores, elas não investem só em renda fixa, elas são donas de grandes quantidades de imóveis. E hoje você tem quantos imóveis? Você vai falar? Ô, Léo, eu tenho alguns, muitos IPTUs. Todo início de ano... Mas você aluga? Eu alugo. Cara, imóveis de aluguel, galpões, né? Eu sempre acreditei muito na coisa do imóvel, né? Eu gosto muito disso. Então a gente foi comprando devagarinho, fui comprando, botando para alugar um galpão aqui, outro ali, um imóvel no centro, um outro imóvel ali. Tem um terreno, tem casa, tem fazenda. Vou gastando dinheirinho, vou aplicando lá, jogando. Tipo, já comprei terreno de 200 mil, que vale hoje 8 milhões. Caraca. Então, me fala aí, se é burrice comprar, por que os maiores defensores dessa tese também compraram imóveis para morar e até mesmo para investir? E existem alguns motivos, né? Alguns motivos que explicam isso aqui. Primeiro que terrenos são limitados. Você sabe que não tem como criar mais terrenos.
mais terras. A demanda cresce porque as pessoas aumentam, a quantidade de pessoas no mundo aumenta e a oferta simplesmente não acompanha. A título de exemplo, a gente tem nesse ano acontecendo algo que é quase que surreal. Existe uma demanda pelo programa Minha Casa Minha Vida muito superior à quantidade de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, se você quer comprar, às vezes você não consegue um imóvel. E vamos pegar um exemplo histórico aqui. Nos anos 90 em São Paulo, um apartamento padrão ele custava R$80 mil. Hoje, mais de R$600 mil. E isso dá uma valorização de mais de 650%. E antes que você fale que isso, na verdade, é apenas uma correção pela inflação e que o imóvel não subiu tanto, não sei o que. Segundo o IBGE, o preço médio do metro quadrado do Brasil, presta atenção nesse dado. Segundo o IBGE, não sou eu que estou inventando, o preço médio do metro quadrado no Brasil cresceu mais do que a inflação acumulada nas 3 últimas décadas. Então esse imóvel que valia 80 e hoje 600 mil, a pessoa ganhou mais dinheiro do que a inflação. Além disso, tem algo que eu preciso te falar. Eu quero que você comece a pensar sobre isso. Nossos avós, por exemplo, eles compravam imóveis antigamente com 3 a 5 anos de salário. Não custava tanto tempo da vida deles para comprar e pagar um imóvel. Hoje, nas capitais, isso pode passar tranquilamente 20, 30 anos de uma renda média. Ou seja, fica cada vez mais difícil de a gente comprar um imóvel. Imóvel é cada vez mais difícil de ser acessado. Justamente por isso, ele se torna cada vez mais valioso. Além disso, tem fatores que são fatores emocionais e de segurança que também não são levados em conta, não são colocados nesse papel. E eu gosto sempre de trazer isso. Primeiro, estabilidade familiar. Famílias evitam mudanças constantemente, porque mudanças constantes afetam a rotina, principalmente escolar das crianças, sem contar o fato de impactar nas amizades dessas crianças e até desenvolvimento emocional das nossas crianças. E a título de exemplo, uma pesquisa da FGV de 2023 diz que famílias que moram em imóvel próprio relatam 20% mais sensação de segurança e bem-estar em relação às que moram de aluguel. Imagina comigo aqui, imagina você tendo uma oportunidade de um negócio e aí você vai meter a cara nesse negócio, sendo que você está morando de aluguel e no seu aluguel o inquilino, às vezes ele já aumentou demais o aluguel, às vezes ele já te pediu para sair, às vezes ele já colocou esse imóvel para venda e você está ali alugando esse imóvel, mas sem saber quando aquilo pode ser vendido e você de repente até é despejado. Como que você vai se meter em um negócio, uma oportunidade, sendo que você não tem uma estabilidade na sua vida, na sua própria casa? Isso fica realmente mais difícil. Então, realmente, a pessoa que tem imóvel próprio tem preocupações a menos e assim a vida própria se torna mais fácil, mais tranquila. Um outro ponto, autonomia total sobre o imóvel. Quando você tem um imóvel, você pode reformar, você pode ampliar, você pode pintar, colocar piscina, instalar energia solar sem pedir permissão. Você pode fazer tudo o que você quiser sem pedir permissão. E cada melhoria feita aumenta o valor patrimonial do teu imóvel, algo impossível no aluguel. Às vezes você não consegue fazer nada disso. Quando você consegue, aquilo não fica para você, aquilo é do locador e não teu. Um outro ponto, proteção contra crises. Em períodos de inflação alta, aluguel sobe pelo IGPM ou IPCA. E aqui a gente teve, não muito distante, mas na época de pandemia, os imóveis, os aluguéis simplesmente disparando. A gente teve altas pelo IGPM que foram simplesmente absurdas. Pessoas simplesmente ficaram sem poder pagar o aluguel. Eu não sei se é seu caso ou não, mas eu mesmo passei por isso, porque eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa, e a minha empresa, ela fica num local que é uma sala comercial alugada, e eu passei por isso. Eu tive que dar meu jeito de convencer lá o locador para que a gente ajustasse um aluguel melhor, um aluguel que não tivesse essa disparada toda, porque realmente eu me vi numa situação complicada. E muita gente, assim como eu, se viu também numa situação complicada ali no período de pandemia. E esses períodos, eles podem acontecer a qualquer momento e são coisas que fogem do nosso controle. Então, quem tem imóvel próprio tem a tranquilidade de não ver a moradia pesar cada vez mais no orçamento. Isso é fato. Um outro ponto, herança e legado. O imóvel fica para os filhos, para os netos, diferente de qualquer aluguel pago. Você paga o aluguel e esse dinheiro
Se foi, você não tem nada adquirido. Segundo o IBGE, 76% das famílias que recebem herança recebem principalmente imóveis. Então veja como imóvel é de fato importante. E um outro ponto para a gente finalizar essa parte aqui, segurança psicológica. Morar de aluguel muitas vezes vem com medo velado. Como assim? Um medo ali intrínseco de você perder a casa se o dono vender ou reajustar drasticamente o aluguel. Isso aqui acontece demais. Você tem lá seu aluguelzinho, aí do nada, não virou o ano, o cara vai lá e sobe desproporcionalmente o aluguel. E por mais que tenha no contrato, ele não pode fazer isso, não sei o que, a vida real é outra. A teoria é uma, é muito bonito estar no papel, mas você não vai pra justiça, depender de justiça, que vai ser custoso, vai demorar pra caramba, é muito difícil, é uma situação realmente complexa. Então ter um imóvel próprio dá paz de espírito, e paz não tem preço. Agora eu preciso ser honesto com você e também mostrar o outro lado. Existem momentos em que realmente alugar faz sentido. E quando que faz sentido? Vamos supor que você seja um profissional em fase de mobilidade. Por exemplo, você é um recém-formado e muda de cidade em cidade a cada 2 anos. Não faz sentido nesse caso você comprar um imóvel, a não ser que você compre para investimentos, enfim. Mas não faz sentido você ficar criando raiz em um lugar que você, na verdade, não vai ficar por muito tempo. Outra situação, quem ainda não tem reserva de emergência ou estabilidade financeira, de repente não faz sentido ainda. De repente é melhor você continuar alugando, construir algo seu, construir uma reserva de emergência e ter mais estabilidade. Aí depois você, de forma tranquila, compra o seu imóvel. Um outro ponto, casais jovens que ainda não sabem onde querem criar raiz. A pessoa é muito nova, tem 20 anos, 22, 25 anos. Você vai se estabelecer ali por quanto tempo? Você não sabe. Você ainda vai ter muita oportunidade surgindo para você. Às vezes, oportunidade de emprego, oportunidade de negócio. E às vezes não vai fazer sentido você se travar em um lugar, porque quando você compra um imóvel, de fato, você vai ficar naquele local. Não vai ser tão simples quanto você alugar em outro lugar. Então eu reforço, para quem pensa em estabilidade, família e longo prazo, comprar é um passo lógico. Comprar um imóvel não é apenas uma decisão financeira. É isso que eu gostaria que você entendesse com esse vídeo. É sobre segurança, é sobre legado, sobre estabilidade e construção de patrimônio. Então sim, em alguns momentos, em alguns casos, faz sentido você trazer essa análise financeira de imóveis, mas nem sempre se trata apenas de dinheiro. Existem outras coisas que devem ser levadas em consideração. E a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: e você? Você acredita que vale mais a pena você comprar ou alugar um imóvel? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião e eu vou ler e eu quero debater com você. Se esse vídeo ele abriu a sua visão, deixa um like também, é muito importante. Te inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Existem várias pessoas que precisam ouvir essa verdade. Existem hoje várias pessoas se espelhando apenas naqueles jovens que hoje com 15 anos estão milionários na internet, estão trazendo essa visão de que não tenha mais nada, alugue carro, alugue casa, não adquira mais bens. Em alguns casos isso vai fazer sentido, mas nem sempre. Espero que você tenha curtido e agora eu te deixo com esse vídeo aqui. Valeu!